Paz de Cristo a todos, todos atentos na palavra do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre restituição, restauração, que é o que todo dia nós temos que fazer, buscar restauração, buscar o que Deus tem o que Deus tem de melhor em nossa vida. Nós vamos, abra sua Bíblia em segundo Crônicas 7:14. É bem conhecido, bem conhecido, legal. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sente glorificando o nome do Senhor Jesus. A gente sabe muito bem o que Deus ele tem para cada um de nós. Deus ele sabe. Deus ele conhece a tua história, Deus ele conhece a minha história. Salmo 139 fala que ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Então, antes de eu falar, ele já sabe também, está escrito. Então, o que eu planejo, não é à toa que ele diz que a última palavra é dele. A última palavra é dele. Aí tem muitas pessoas que ficam reclamando da vida. As pessoas, qualquer coisa, a pessoa já está reclamando, qualquer coisa a pessoa já está duvidando do poder de Deus, ou duvidando de que Deus é na vida de alguém, só porque ela não acredita. Eu tinha um patrão que ele não acredita em milagres. Ele é de uma igreja que não acredita em milagres, de uma denominação que não acredita em milagres. A esposa dele, Deus permitiu, olha só, Deus permitiu que a esposa dele passasse por uma situação onde logo depois Deus curou a esposa dele, e ela contou toda manhã, antes de trabalhar, antes de pegar em qualquer ferramenta, toda manhã tinha culto. Tinha que ter o culto, tinha que participar de um culto que a gente fazia todas as manhãs. Depois tomava o café e depois ia trabalhar, começava o serviço. O serviço não começava sem antes fazer um culto, falar de Jesus, adorar a Deus, contar a experiência que cada um tem com Deus. E ela aproveitou para contar um testemunho. Era no final do ano, antes de Natal, antes do Natal, da véspera do Natal. Todo mundo se reuniu e ele pediu para todo mundo falar qual foi a sua experiência do ano, agradecer a Deus, né? E chegou a vez dela e ela começou a contar o testemunho. Ela disse o que Deus tinha feito, o que tinha acontecido com ela, que ela tinha caído da escada. Ela caiu de uma escada e ela tem problema na costa. Ela já tem problema na coluna. E ela caiu da escada e ficou dias na cama. Ele cuidando dela, orando por ela. E de repente ela foi curada por Deus. E ela mesmo teve a ousadia de contar na frente dele, de todos, o que Deus tinha feito. Deus curou ela. Ela falou desse jeito: Deus me curou, eu agradeço a Deus porque Ele me curou, porque eu tinha problema na coluna, e depois de um tempo eu já não estava mais sentindo dor, já estou bem, já estou subindo escada, descendo escada. E mesmo assim, depois desse dia, mesmo assim, ele ainda não acreditou, ainda não estava acreditando em milagre. Olha só isso. O cara ainda não estava acreditando em milagre. Ainda tinha que
ainda tinha que ter mais provas. Sabe, Gideão? Não, o cara conhece Bíblia, mano, de Gênesis a Apocalipse, e ainda fala coisas de teologia. E de vez em quando a gente ficava naquela, porque teologia você pode saber muito, mas só que tinha coisas que era diferente do que ele dizia, entendeu? Então, mas mesmo assim, ele é bênção. Mas ele é igual Gideão, tem que ter várias provas para poder acreditar. Só que ele está com o coração duro. O ser humano, ele tem um coração duro. Quando ele se decepciona com algo, ele começa a endurecer o coração. Ele deixa o coração fechado. Está magoado com alguém. Aquela situação, o que aconteceu ali para você ficar magoado, fechou o seu coração e vai demorar só para aparecer outra pessoa, só se aparecer outra pessoa diferente e fizer diferente, conquistar, só se o Espírito Santo convencer, porque ele sempre convence mesmo, né? Mas antes de o Espírito Santo agir, depende de mim, de você agir, deixar de lado, abrir o coração, né? Para depois ele ver que é só ele mesmo, então é ele que vai fazer depois, porque não tem mais jeito. Ele vem quando o impossível está ali em ação. Então só ele que pode fazer o impossível, né? Glória a Deus. Mas olha só, para a gente abrir o nosso coração, existem várias etapas aqui, várias atitudes que a gente tem que tomar, decisões que a gente tem que tomar para justamente o nosso coração ser aberto, ser quebrado. Toda a maldição, toda a decepção, ela vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Isso não vai fazer você parar. Isso não vai fazer, essa atitude não pode fazer você parar. Essa atitude não pode, você não pode deixar essa atitude acabar com o seu ministério, porque às vezes não é o diabo que está fazendo alguma coisa para quebrar, para parar o seu ministério. Às vezes é eu mesmo que estou fazendo isso, é você mesmo que está fazendo isso e não está vendo, não está enxergando. Tem alguém sendo usado por Deus para alertar você, mas mesmo assim você está com o coração fechado e nada vai fazer você mudar de ideia. Mas mesmo assim, você querendo ou não, para você receber algo que você está precisando, para você receber a bênção, para você ter resposta, você vai ter que fazer a sua parte. E primeiro, o que eu tenho que fazer para receber a resposta de Deus, para receber algo de Deus, para mudar a situação que está acontecendo? O que eu tenho que fazer para mudar a situação? O que eu tenho que fazer? Por quê? Porque um coração sincero é que chama a atenção de Jesus. É algo sincero que chama a atenção de Jesus. Não é qualquer coisa que chama a atenção de Jesus. Não é qualquer atitude que chama a atenção de Jesus. Não é qualquer pessoa que chama a atenção de Jesus. Eu vou provar na Bíblia para você. Marcos 10:46 vem falando sobre Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, ele tinha uma capa de humilhação, estava pedindo esmola na beira do caminho. Jesus ia passando e de repente ele ouviu falar que Jesus estava passando. Ele já tinha ouvido falar que Jesus, ele estava libertando, estava curando, que Jesus chegou para fazer a diferença, e ele tomou posse e acreditou nisso. Deus, ele está dizendo: faz dia para você, eu estou aqui para fazer a diferença, mas você não está enxergando. Mas não tem problema, clama e você vai receber a resposta, porque eu responderei o teu clamor. Você acredita nisso? Deus, ele responde o teu clamor. É bíblico: clama a mim e responder-te-ei. E tem mais: quando você clama a Deus, ele te responde, e ainda ele traz, junto com essa resposta, ele traz uma bênção para você. Coisas ocultas ele revela, coisas ocultas que você não sabe ainda, mas ele já sabe, e ele te conhece muito bem, ele sabe o que você precisa.
Deus, Ele quer um coração sincero, meu irmão. Bartimeu clamou. Deus ouviu porque Bartimeu chamou a atenção de Jesus? Porque foi sincero o clamor. Porque a busca foi sincera. E aquele que busca, encontra. Foi sincera a busca, irmão. Aí eu me lembro da mulher com fluxo de sangue, 12 anos com o mesmo problema. Ela buscou com sinceridade a presença de Jesus. Teve barreira nessa. Você vê que toda busca com sinceridade sempre tem barreira. Toda busca com sinceridade não é fácil. Toda busca com sinceridade sempre vai ter obstáculos, você vai ter que encarar desafios. Agora vai depender de você encarar o desafio, encarar o problema, a situação, ou desistir de vez. Qual é a escolha? Qual é a sua escolha? A mulher, ela viu os obstáculos, a multidão ao redor de Jesus, ela viu a dificuldade. E ela estava com dor ainda. Além da dificuldade, ela estava com dor. Além do problema exterior, ela tinha um problema interior, por dentro. Mas ela não estava ligando para o exterior, para o problema de fora. Ela queria resolver o problema de dentro, porque resolvendo o problema de dentro, fora vai ser transformado também, o clima vai mudar. Deus, Ele está dizendo, através da busca que você vem com sinceridade, eu transformo o seu interior, transformo o que você está passando. Toda tristeza eu mudo por uma alegria, eu boto uma unção renovada dentro desse vazio que está em você, e o clima fora de você vai mudar, porque eu transformo dentro e fora. É assim que começa. Através da sua busca, Deus, Ele transforma. Deus, Ele transforma o que está ao redor de você. O clima muda, a situação é diferente. Ela buscou, encarou os obstáculos, mas mesmo assim foi curada, porque ela tocou na orla. E o objetivo, ela tinha um objetivo. O ser humano, ele não tem objetivo. O ser humano precisa de Jesus, precisa da palavra para poder criar objetivos. Porque senão ele sai acreditando em qualquer promessa que qualquer um fala. Qualquer promessa, qualquer um fala, qualquer um promete. Aí o ser humano não tem Jesus, não tem sabedoria, não tem o discernimento, acredita e depois vê que não é isso que foi prometido e acaba ficando com raiva da pessoa. Mas só que foi você mesmo que acreditou, ninguém tem culpa. Sabe aquela história de você acreditar olhando para o erro do irmão e assim você acredita no que está na sua mente? A sua mente está vazia, só ocupada com aquilo que você está vendo. Você não tem um objetivo de Deus. O objetivo de Deus, o seu objetivo é criticar o irmão está errado, o irmão está fazendo isso e aquilo. Mas o objetivo de Deus é: não olho para a aparência, mas sim para o coração. É assim que funciona o olhar de Deus. Nessa situação, é assim. Aí a mulher encarou o desafio e foi curada. O desafio de Jairo, eu gosto de falar dessa passagem, é maravilhoso, eu repito quantas vezes quiser, porque é milagre, é resultado, tem resposta. Teve resposta para mim, pode ter para você também. Jairo foi lá, o príncipe da sinagoga, foi lá precisando de ajuda. Precisando de ajuda. A minha filha está com problema, Senhor, vá curar ela, por favor. Eu vou lá, Jairo, vou curar. Lá vai Jesus curando, a caminho da casa de Jairo. Mas antes chegou a mulher com fluxo de sangue, foi curada. Enquanto Jesus estava dizendo para a mulher: vai, a tua fé te curou. Jesus estava ouvindo alguém dizendo, alguém que andava com Jesus, andava com Jairo. Essa pessoa andava com Jairo. Essa pessoa, ela com certeza era obreira da igreja onde Jairo estava, na sinagoga onde Jairo estava de frente, linha de frente. Andava com certeza, se ele veio até Jairo, com certeza era um braço direito de Jairo. Andava do lado de Jairo.
mais essa pessoa tinha um pensamento negativo. Então não tem que andar com pessoas negativas, ande com pessoas positivas, ande com pessoas que quando você estiver triste, a pessoa não dá corda para acabar tudo, mas ela te levanta e diz, não desista, porque agora você está assim, mas vamos buscar a presença, porque Deus ele vai transformar o teu coração, ele vai mudar toda essa situação. Uma palavra de ânimo que a gente precisa todos os dias. Jairo estava precisando, enquanto Jesus estava falando com a mulher que tinha um problema de fluxo de sangue, foi curada. Agora Jesus ele está ouvindo alguém dizendo, não perturbe mais o mestre, já era, acabou a situação, morreu aqui, morreu ela e acabou, vamos voltar para a vida normal como a gente vivia. Mas só que Jesus ouviu isso. E quando Jesus diz que a última palavra é dele, nós podemos fazer planos como for, mas a última palavra do Senhor, está decretado que a última palavra é do Senhor. Tem muita gente que disse para você que não ia conseguir, que não tem mais jeito, que a situação é aqui e pronto, que não vai dar certo, não adianta tentar de novo isso. Mas Deus ele está dizendo, a última palavra é minha, e quando eu vejo que tem sinceridade no seu coração, eu trabalho por você. Deus ele trabalha por você, irmão. Trabalha por você. Tá brincando? Deus é Deus de mistério, irmão. Ele gosta de surpreender. É assim que funciona. Olha só, o interessante é que Deus falou para Jairo, não temas, tenha fé, não tenha medo, creia somente. Acredita. Quem está dando a última palavra sou eu, acredite. Não é eu que vou lá, não é eu que é para ir curar? Então, acredite no que eu estou dizendo, porque é eu que vou curar. Talvez essa pessoa, olha só o detalhe que Jesus quis dizer para Jairo é que essa pessoa falou, ela anda com você, ela vive aí sempre andando com você, fala com você. E se ela disse essa palavra negativa para você que não tem mais jeito, é porque não tem dentro dela coisa boa. É porque não tem nada que você precise dentro dessa pessoa. Ela pode ter coisa boa, ela pode ter o que outras pessoas precisam, mas o que você precisa nela, você não vai achar. Você vai achar na pessoa que tem positividade, que te dá uma palavra de ânimo. Você já tem um resultado de que uma resposta de Deus, de que essa pessoa tem algo para te oferecer, tem algo que você precisa, e ande com essa pessoa. Deus ele falou para Jairo, essa pessoa falou para você que não tem mais jeito, é porque ela não tem o que você precisa, mas eu tenho, e eu digo, não tenha medo, tenha fé, porque é eu que vou curar. Ela está dizendo isso porque não é ela que vai curar, ela não tem o que fazer, ela não sabe o que fazer, então por isso que ela está dizendo que não tem mais jeito, mas eu estou dizendo que tem jeito e eu vou lá curar, porque é eu que vou curar. Você clamou primeiro para quem? Para quem foi o teu primeiro clamor? Foi para os homens ou foi para Deus? Se você correu para os pés de Jesus e depois ouviu alguém dizendo que não vai dar certo, acredite no que você entregou para Deus. Acredite no que você entregou para Deus. A última palavra é Deus. Tem gente que acredita logo de primeira. O ser humano, como eu falei, o ser humano é iludido. Tem gente que acredita logo de primeira e já desiste, né? Não espera nem Deus confirmar se é isso mesmo. Mas olha só, o que chama a atenção de Jesus, olha só o que chama a atenção de Jesus é a sinceridade. É a sinceridade. Que sinceridade é essa? A sinceridade da busca. De encontrar, de ter intimidade com Deus, com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Andar lado a lado com Ele. Isso é uma sinceridade. Porque você só anda lado a lado com Jesus quando você está limpo. Quando você está buscando, renunciando. Você está lado a lado com Jesus, porque Jesus não anda com quem está impuro. Ele ama você,
mas ele não ama o que você faz de impureza. É diferente. Mas olha só o que faz chamar a atenção de Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você chamar pelo meu nome, é o clamor. Tem que clamar primeiro. Clamor significa grito. Grito. Significa grito, clamor. Clama e Deus ele vai te responder, ele vai trazer a resposta. Mas tem que clamar. Outra coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, você tem que se humilhar sempre para Jesus. Se humilhar é o que? Você reconhecer que você é falho, reconhecer que você depende dele para fazer alguma coisa, porque ele diz que sem mim nada podereis fazer. Você não pode fazer nada sem a presença de Deus. E ninguém vai até Deus se não for através de Jesus. Então, se humilha para Jesus, reconheça que você depende dele para poder crescer, para poder ter algo na sua vida, para ter uma resposta. As pessoas estão iludidas. Se humilhar, mas depois tem o que? Orar. E quando eu falo em oração, eu me lembro de Atos capítulo 12, verso de número 5, que fala que Pedro estava preso. Ele estava preso ali, prenderam ele, mataram Tiago. O povo começou a orar, constante oração, o povo reunido em constante oração. O povo orando, e constante oração significa orar sem cessar, sem parar, não para por nada, é orar. Está acontecendo algo diferente do que eu estou orando, mas eu vou continuar orando porque a resposta vai chegar, porque o meu objetivo é esse. Tem que ter objetivo. Você tendo objetivo, você só vai parar quando você receber, quando você chegar até esse objetivo, quando você conquistar esse objetivo. Mas quando não tem objetivo, não tem em mente algo, um futuro, alguma coisa para você chegar, algum lugar que você quer chegar, você quer conquistar algo, se você não tem, então você vai ficar aleatório, você vai ficar perdido, qualquer coisa você vai acreditar, não está nem aí, vai ser o Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, só vai viver por causa que os outros estão vivendo, e não vai ter uma vida própria, vai ver milagre dos outros e não vai receber milagre, né? Tem um detalhe, tem que ter objetivo, meu irmão. Tem que ter objetivo. Você tem que ter objetivo. Oração, através da oração, o povo reunido em constante oração. Pedro, Deus ouviu, enviou um anjo, soltou Pedro, libertou Pedro. Pedro bateu na porta, e olha só o detalhe, que Pedro bateu na porta. A menina foi lá, abriu. É Pedro. Não é Pedro não, é só um anjo. Vamos continuar orando aqui. O que eles queriam dizer? O que Deus está dizendo aqui? É que você tem que orar, não pare de orar quando você vê a bênção chegando. Você tem que só parar de orar quando você receber essa bênção. Tem gente que vê a bênção chegando, já para de buscar já para de orar por esse assunto. Vê a bênção chegando, Deus responde através de alguém, através da palavra, através da oração, de sonho. Aí a pessoa já para de orar, como se já tivesse recebido. Mas Deus está dizendo, só para quando você receber. E só recebe quando você está preparado para receber, para essa bênção. Está preparado para isso que você está querendo. Enquanto Pedro não entrou, olha o que eu quero dizer. Enquanto Pedro não entrou dentro da casa, o povo continuou orando, pensando que era um anjo. O anjo de Pedro.
Só pararam de orar quando Pedro entrou dentro da casa. Quando a presença do Espírito Santo está dentro da casa, tudo muda, fica diferente, toda situação de desprezo acaba, toda tristeza, toda dor, solidão acaba. Deus, ele transforma em alegria, muda toda a situação e você volta à essência da adoração. Glória a Deus. É assim que funciona. É desse jeito, meu irmão. Jairo, chegando na casa de Jairo, olha só, chegando na casa de Jairo, Jesus viu na janela todo mundo chorando, um monte de pessoas chorando, tudo desesperado, acabou, não sei o que, e agora? Vai, acabou a picanha, não tem, prometeu e não tem nada, né? Todo mundo com frescura, negócio chorando, todo mundo sem objetivo, todo mundo sem noção da palavra, sem noção do que estava acontecendo, do que podia acontecer, do que Jairo tinha ido, para onde Jairo tinha ido. Eu acho que ninguém sabia, por isso que estava chorando. Jesus viu aquilo e pode tirar todo mundo aí de dentro. Tira. Não, esse negócio de pensamento negativo atrapalha o ministério das pessoas. Sai de perto. Põe para longe esse povo negativo. Põe para longe, vai atrapalhar a obra de Deus. Atrapalha, irmão. Tem gente com medo aí dentro. O medo atrapalha, vai atrapalhar a obra de Deus. Tira quem tem medo. Tira todo medo, tira toda tristeza daí de dentro. Porque tudo isso atrapalha a obra de Deus. Deus, ele quer você sorrindo, com alegria, positivamente. Porque a Bíblia diz em Provérbios que o que tem no teu coração é o que você é. O coração da mente. É o coração da mente. É aqui que é a fonte de tudo. Se você pensar positivo, sua vida vai ser positiva. Pensou negativo, você vai viver negatividades em sua vida. Faz o teste. E você vai saber do que eu estou falando, que é bíblico. Oração. Aí vem dizendo que é para buscar. A Bíblia fala que buscando você encontra. Buscando a presença você encontra. Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro, o sacerdote de Midian. Ele estava apacentando. Olha só. Chegou no monte chamado Horebe. Horebe significa montanha. Mas ele chegar na montanha, para ele pisar lá, ele tinha que renunciar a sandália dos pés dele, que contemplou o homicídio que ele fez lá atrás. Deus falou, bradou através da sarça que estava queimando, mas não consumia. Que para ele chegar, pisar naquele lugar que é santo, para ele entrar ali, ele tinha que renunciar toda a impureza, toda a impureza. Tinha que ser sincero, tinha que pisar lá com o coração sincero, limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Para pisar no lugar onde está santo, onde Deus vai fazer obra, onde Deus está fazendo uma obra, onde Deus está fazendo o milagre acontecer, onde Deus está realizando o impossível, para pisar nesse lugar, para você viver isso, tem que renunciar para viver. Tem que ter uma renúncia. Moisés renunciou para poder chegar perto da sarça, para poder andar com Jesus, para poder chegar perto da presença do Espírito Santo. Tem que ter renúncia. E muitas pessoas não querem renunciar. Muitas pessoas não querem deixar o seu jeito de ser, da natureza humana, não querem deixar. Ah, mas aí usa a desculpa. Ah, mas é meu jeito, vai ter que aceitar do jeito que eu sou. Ah, mas eu nasci assim, acabou-se, Gabriela. Mas Deus está dizendo, renuncia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a tua missão, você tem uma missão, mas primeiro negue-se a si mesmo, agora carregue a sua missão e me siga, porque você só vai me seguir se você renunciar a si mesmo,
e tomar posse da missão que eu te dei. Deus, ele já entregou uma missão para você. E essa missão é profetizar, essa missão é correr com o objetivo sempre sendo guiado pela presença do Espírito Santo. Amém? Seja diferente e faça a diferença.